Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo momento, uma ótima noite, um excelente final de noite, cheio de bênção, de paz, de alegria. Que o novo do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial para nós. Estamos aqui em uma maratona. Estarei aqui em alguns momentos de entrega perante o Senhor. Serão, na verdade, 8 dias de segunda a segunda, falando um pouquinho sobre uma ideia que é uma ideia do reino. E esta ideia é falando sobre a temática fruto do Espírito e dons espirituais, sobre a particularidade de cada um e também o quanto um soma para o outro. O quão é importante termos o fruto do Espírito, o quão é importante também ter os dons, né, espirituais. E eu sei que Deus tem uma palavra muito especial para nós aqui hoje, uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra que nos levará a ser mais de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, vamos estar fazendo uma oração e vamos estar dando início a esta série que será de vitória, de bênção para a minha vida e para a tua vida. Se possível, chame mais alguém para estar conosco. E eu sei que Deus vai ministrar fortemente ao coração daqueles que estiverem aqui com propósito. Tá bom? Glória a Deus. Vamos estar orando para dar início. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos dar início orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra, rima para o teu coração, tá bom? Vai entrando, compartilhando. Deus vai ministrar forte ao meio ao teu coração nesse momento tão especial. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito Deus e maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos, ó Pai, no teu poder, na tua graça, no amor. Cremos, ó Pai, na tua infinita misericórdia. Venha, meu Pai, ministrar o nosso coração nesta noite. Venha falar para nós os segredos mais profundos da tua palavra. Entendemos, ó Pai, que a tua palavra já está revelada, Senhor. Mas ilumina o nosso entendimento para que nós possamos estar aprendendo, meu Pai, um pouco mais da tua palavra. E assim, meu Pai, cresceremos de forma muito rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e queridos, ministrando sobre este algo muito importante,
sobre a questão dos espirituais e o fruto do Espírito, eu quero que vocês entendam algo muito interessante. Os dois têm particularidade muito importante. Os dois são de suma importância para nós. Mas é importante que entendamos que os dois existem particularidades, existem características que somam para a nossa vida. Antes de tudo, eu peço a você que aprofunde-se mais nesse assunto, que mergulhe-se nesse assunto, que esteja assim envolvendo neste assunto. Isso é para o seu crescimento espiritual. Pessoa extraordinária, vamos juntos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica, do nosso momento de aprendizado. E nessa lição nós vamos aprender sobre a questão dos dons espirituais. Nós podemos também incluir os dons naturais e talentos. Aprenderemos de forma profunda e espero que você aproveite o máximo. Mas, acima de tudo, pratique, tá bom? Acima de tudo, esteja se envolvendo nesses dons. Eu quero começar aqui com uma frase. Observe essa citação de Euge Girodo, que diz assim: o mau uso dos dons espirituais provoca o afastamento do Espírito Santo. Vou repetir. Girodo diz assim: o mau uso dos dons, os dons espirituais, provoca o afastamento do Espírito Santo. Os dons espirituais são bênçãos ou habilidades que nos são dadas pelo poder do Espírito Santo. Os dons espirituais são dados para abençoar. São dados para beneficiar aqueles que amam ao Senhor e procuram guardar os seus mandamentos. Ou seja, os dons espirituais são dados com o propósito de edificar, de estruturar. Através deles, a igreja usa para abençoar assim o seu povo. Então, os dons espirituais são dádivas do Espírito Santo. São presentes do Espírito Santo para a igreja do Senhor, para que venha assim estruturar e empoderar esta mesma igreja, para que ela venha ser uma igreja além de palavras, além de palavras humanas, vernáculos humanos. E isso é importante você notar. Isso é importante você entender. Os dons espirituais, eles são atributos para nós. E eles servem para nos edificar também. Eles servem para que nós venhamos a nos fortalecer. Quantos e quais são os dons espirituais? A quantidade que encontramos na Bíblia são 9. 9 são os dons espirituais, os quais são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dons de operação de maravilhas, dons de curar, dom da fé, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os 9 dons espirituais. Só que hoje eu quero dividir esses 9 dons espirituais mais claro, para organizá-lo, para ficar mais notório para você, em 3 caixas.
São 9 dons, eu quero dividir em 3 caixas. Vamos aprofundar um pouquinho aí? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 8. Glória a Deus. Eu quero começar por aqui, ó. Porque a uma é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então quero dividir aqui em três caixas. A primeira caixa é palavra da sabedoria. Como diz no verso 8, porque a uma é dada, mediante ao Espírito, a palavra da sabedoria. E eu quero começar a colocar dentro dessa primeira caixa, a caixa chamada de dons de revelação, porque eu quero abrir um parêntese aqui já para explicar. Muitas pessoas pensam que dons de revelação é simplesmente os dons de interpretar ou desvendar a vida do nosso irmão. Por exemplo, falar a vida dele como ele era no passado, né? Revelar o futuro dele, revelar o presente dele, revelar detalhes, desvendar ou até, como diz algumas linguagens, adivinhar o que vai acontecer agora. Mas eu digo para você que os dons de revelação, ele é dividido aqui em uma etapa de dons. Dom de revelação é uma caixa contida com palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Então, o que é dons de revelação? Dons de revelação é palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses sim são os dons de revelação. Palavra da sabedoria. Como diz no verso 8, porque a uma é dada e mediante ao Espírito a palavra da sabedoria. O primeiro dom que destaca na Bíblia e o qual trataremos é o dom da palavra da sabedoria. E eu faço uma pergunta: o que seria este dom? A palavra da sabedoria é uma mensagem de extrema sabedoria dada por alguém através do que, pastor? Através do mover do Espírito Santo. Quando este se move livremente através do homem, não é nada do que você vê de forma corriqueiramente nas pregações atuais, mas uma palavra que vem carregada de vida, de autoridade, de poder. É uma palavra carregada de unção. É uma palavra carregada do mover do Senhor, né? E mover com autoridade e com muito poder. E a Bíblia disse, falado pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 4, versos 5 a 7, que o diabo usa a palavra de Deus para tentar, né? Para tentar ludibriar Jesus, para tentar tirar ele do foco, do propósito. Olha o que ele diz. Ele sempre diz, está escrito. Está escrito. Mas Jesus, com a palavra da sabedoria, ele sempre rebatia dizendo, mas também está escrito. Olha que coisa interessante. A palavra de Cristo era carregada de poder. A palavra de Cristo era carregada de unção. A palavra de Cristo era carregada de ousadia. Então, pastor, resumindo, o que é palavra da sabedoria? Não é somente palavras de conhecimentos meramente humanos. Não é palavras simplesmente carregadas de teologia. Não é palavras carregadas de extremo conhecimento, não. É uma palavra carregada
de poder de Deus, de graça de Deus. É aquela palavra que traz resposta para as perguntas mais complicadas que existem. A mesma palavra que está sendo ministrada, ela consegue responder todas as perguntas que se há no coração. Isto é, palavra da sabedoria. Meu irmão, que coisa extraordinária. Jesus debatendo com o diabo usava a palavra de Deus e Jesus rebatia-o com a mesma palavra, dizendo, mas também está escrito. E todas as vezes que Jesus rebatia lá no deserto, as palavras que o diabo mandava para ele, o diabo ficava sem resposta. O diabo, que conhece a Bíblia de capa a capa, ficava sem resposta. Você está entendendo o que eu estou falando? É aquela autoridade dada por Deus que elimina as perguntas, que dá a resposta às dúvidas que há no coração e que trava todas aquelas perguntas que tenta tirar as pessoas do foco. O diabo foi travado através das palavras de sabedoria por intermédio de Jesus. Olha que coisa interessante, meu irmão. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele estava no Areópago com muitas pessoas de alto nível, de alto conhecimento, quando o apóstolo Paulo começava a falar, as pessoas ficavam travadas. As pessoas não conseguiam entender e também não conseguiam compreender o porquê ele sabia de perguntas, de respostas, que as perguntas não eram respondidas há anos. Você lembra de Filipe quando pregava e os grandes ficavam horrorizados por saber como pode um homem desse nível, de tal cultura, falar com tanta ousadia desse jeito. Você lembra de Jesus? Isso é palavra da sabedoria. Ele, quando criança, ele estava na sinagoga e os escribas estavam ao seu redor, os fariseus estavam ao seu redor. E ele os ensinava com autoridade, com fervor. E aqueles homens paravam para ouvir Jesus. Isso se chama palavra da sabedoria. Palavra que consegue responder perguntas que o homem natural não responde. É palavra vinda, gerada pelo Espírito do Senhor. Palavra da ciência já vem num campo diferente. A palavra da ciência ou a palavra do conhecimento é um dos mais sérios e importantes dos 9 dons espirituais. E também um dos mais controversos. Muitos confundem palavra da ciência também com dom de profecia. Pior, outros confundem com adivinhação. A adivinhação é um dos dons espirituais de Satanás. Então, o que é esse dom? O dom da ciência permite que o homem penetre na raiz de cada sentimento, fato ou situação, propiciando o entendimento sobrenatural das coisas da maneira que Deus entende. Esse dom é um dom extraordinário. Faz o ser humano cheio desse dom penetrar lá na raiz do problema. Ir lá na origem da situação. Não precisa de hipnose, não precisa de travar mente, não precisa de retrocesso, não precisa de voltar no tempo, não precisa de tais ferramentas. A palavra da ciência é o que vai na raiz do problema e descobre a situação. Eita, dom especial. E muitas pessoas confundem com dom de profecia. Muitas pessoas confundem com a adivinhação, que faz a adivinhação, faz a pessoa começar a ver coisas que os outros não viam, que os outros não vê, só o portador assim vê.
Então a palavra que eu digo para você, este dom, o dom da palavra da ciência, é um dom que a gente precisa valorizar. O dom da palavra da ciência é um dom que a gente precisa adquirir. Esse é um dom de muita intensidade. Vamos dizer que é um dos dons mais interessantes que tem entre os nove dons. Então, voltando, palavra da sabedoria traz-nos um conhecimento, uma sabedoria, uma forma de lidar com perguntas, com situações. São palavras que mudam, são palavras que restauram, são mais do que conhecimento humano. É uma sabedoria vinda de Deus. Palavra da ciência é mais do que adivinhação. Adivinhação é o dom do diabo. A palavra da ciência é uma revelação do íntimo da pessoa. Descobre a raiz dos problemas, descobre o mais profundo do âmago das pessoas. Faz trazer à tona aquilo que está oculto, escondido. E existe um dom também que faz parte da revelação, que é o discernimento de espíritos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz assim: há outra operação de maravilhas, há outro discernimento de espíritos. O que é para você discernimento de espíritos? Para você que não sabe, discernimento é uma habilidade ou uma capacidade dada por Deus de reconhecer. É um substantivo masculino de aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, com bom senso. A capacidade para perceber a diferença entre o certo e entre o errado. Isso mesmo. É observar com clareza, saber verificar com destreza um certo tipo de ato. Esse dom, ele é tão essencial para proteção e edificação da igreja do Senhor, pois é dada com audácia para captar quais os espíritos que estão vinculados na profecia e na palavra da ciência. Como eu disse, tem muita gente que confunde palavra da ciência com adivinhação. E tem gente que está adivinhando na igreja. Isso é um dom dado pelo diabo, pastor. Mas e quando revela o mais profundo lá dentro? Meu irmão, quando Deus discerne, a igreja, o ser, a pessoa, o líder, ele consegue decifrar. E não, isso aqui é coisa do diabo. Isso aqui é coisa da carne. Isso aqui é coisa de Deus. Ele é gerado pelo Espírito. Não é um autoexame, porque ele pode ser. Se você não tiver cuidado com esse dom, você pode estar se prejudicando. Você pode estar se arrebentando nesse dom. Por quê? Porque muita gente vai começar a julgar e pensa que é discernimento. Muita gente vai começar a apontar pessoas. E cuidado, a gente pode correr o risco de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mas discernimento do Espírito, ele é coisa linda. Oxalá, se todos os crentes tivessem o discernimento do Espírito. Porque o discernimento do Espírito serve para proteger a igreja. Proteger a igreja dos efeitos da carne. Porque se você for guiado pelos efeitos da carne, você vai quebrar a cara. Se você for guiado pela tentação, você vai acabar se perdendo. Mas quando tem discernimento do Espírito, ele descobre, é da carne. Isso aqui é produto da mente. Isso aqui é produto do humano, do natural, do conhecimento, algo semelhante. Mas quando é gerado pelo Espírito, mas quando é direcionado pelo Espírito, aí a coisa fica diferente. Não, isso aqui é de Deus. Isso aqui é da carne, isso aqui é do homem, isso aqui eu não devo pegar.
Isso aqui eu pego, isso aqui eu não devo passar. Então, isso é muito importante. Esse dom é provido de Deus. Esse dom é vindo de Deus. Esse dom nos protege para que nós não sejamos enganados, para que nós tenhamos convicções dos fatos. Bom seria, vou repetir, bom seria se todos os crentes tivessem esse dom. Porque se todos os crentes tivessem esse dom, pode ter certeza, as coisas seriam muito diferentes do que era. Conseguiríamos descobrir os falsos profetas. Conseguiríamos descobrir os carnais. Conseguiríamos descobrir aqueles que estão tentando infiltrar algo da carne do diabo, algo que prejudica a igreja, no meio da igreja. A igreja estaria mais blindada. Então busque esse dom. Esses dons fazem parte dos dons de revelação. Palavra da ciência, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, faz parte dos dons de revelação. Aprofunde-se mais nisso. A segunda caixa que eu quero abrir aqui para você é a caixa dos dons de poder. Eles são manifestos por alguns dons. Sobre o dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. 3 dons interessantes. É colocado dentro dessa segunda caixa. O dom de poder. Dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. Esses 3 são dom de poder. Pastor, eu quero receber um dom de poder do Espírito. Então você precisa escolher qual? Dons de operação de maravilhas, dons de curar ou o dom magnífico da fé. Os dons de operação de maravilhas, segundo o pastor e escritor Elianai Cabral, os dons de poder são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da missão proclamadora do Evangelho da Graça. E diz mais, sem dúvida, por meio desses dons, a Igreja de Cristo habilita-se a realizar o sobrenatural no reino natural, levando os pecadores a aceitar o Evangelho e demonstrar ao mundo o poder de Deus. Ou seja, os dons de operação de maravilhas são parte de intervenções extraordinárias na esfera espiritual e também na esfera física. David Lean explica algo que é muito interessante. Esse dom consiste em 2 plurais, dunamis, façanhas de grande poder sobrenatural ou resultados eficazes. Que coisa interessante isso aqui. Esse dom pode estar relacionado à proteção, à provisão, a expulsar demônios, a alterar circunstância ou juízo, né? E também outros tipos de coisas também, né? Como coisas extraordinárias que o homem natural não consegue fazer. Vamos resumir os dons de maravilha? É aquele dom sobrenatural que mexe com o espiritual e que mexe também com o físico. Meu irmão, quando a gente vai pregar o evangelho, nós temos da Adsa Jardim Valéria, nós temos um ministério muito lindo que está em fase de adaptação e começo, mas está fazendo um trabalho muito legal, que é o projeto Direcionados. E nesse projeto Direcionados, nós estamos ali não só para direcionar essas pessoas através de palavras a Deus. Nós estamos ali simplesmente para direcionar essas pessoas a Deus através de ações sociais. Nós não estamos ali simplesmente para direcionar pessoas a Cristo através de atos sociais, atos evangelísticos, atos missionários, impactos missionários, não somente através disso, mas nós estamos ali para mostrar o poder de Deus através
da manifestação do Senhor, através de expulsar demônios, através de curas extraordinárias, mover na situação do ambiente, trazer à existência aquilo que não existe, tá entendendo? Mudar a circunstância, alterar a circunstância e fazer coisas extraordinárias, coisas além. Eu estou falando para você, as pessoas não são atraídas ao reino através de palavras somente. Elas são atraídas através do poder. E existe outro dom dentro dos dons de poder, que é o dom de curar. Quanto aos dons de curar, são manifestações do poder do Espírito Santo que opera de maneira multiforme para curar doenças e enfermidades do corpo, da alma, psicossomáticas, sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrar. Pois é Deus quem cura e somente a Ele merece a honra, a glória e o louvor para sempre. O Novo Testamento é repleto de curas realizadas por Jesus, o qual é uma ferramenta muito importante para a expansão do reino de Deus. Importante notar que todos os outros dons estão no singular, mas os dons de curar estão no plural. Você já observou isso aí? Não há, portanto, um dom de curar, mas existe dons de curar. Mais uma variedade de dons de curar. Que coisa linda! Manifestações do Espírito. Olha que coisa linda isso aqui. Operações de maravilhas é algo que se tem através do físico. Expulsar demônios, manifestações no clima, na circunstância. As coisas começam a mudar, as coisas começam a aparecer, as coisas começam a se manifestar. Dons de curar é diversos tipos de dons. Meu irmão, reflete aqueles dons que faz a pessoa que estava paralítica se levantar, cegos veem, coxo andar. Eu estou falando de coisas extraordinárias e não é um dom só, é vários tipos de dons de curar. Tem pessoas que ela é especializada em tal dom de curar. Tem pastores que eles são usados na questão dos ossos, na coluna, nas articulações, paralisia, no braço, nos ombros, no pescoço, na cervical e assim por diante. Tem pastores que ele é mais na parte da alma, cura da alma. Ele trabalha muito com a cura da alma. Tem pastores que ele é muito forte na cura psicossomática. São pastores que lidam, ou crentes, ou servos, ou homens e mulheres de Deus, que lidam com milagres psicossomáticos, que faz um pouco mais, ou mais além, muito mais além do que o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista faz. É algo sobrenatural, que faz uma pessoa na depressão, uma pessoa com síndromes, uma pessoa com dificuldade extraordinária, não somente controlar, mas eliminar esse problema da sua cabeça. Então, pensa num dom extraordinário, é o dom de curar. Não se limite, não é dom de curar, é dons de curar. Há uma extraordinária dimensão nesse dom. Existe outro dom do poder que é o dom da fé. Importante saber que na Bíblia existe alguns tipos de fé. Fé natural, fé salvífica, fé como um fruto do Espírito, fé sobrenatural, mas existe um chamado de dom da fé. E o dom da fé, ele se difere dos outros tipos de fé. A fé natural, todo mundo tem. Todo mundo possui. A fé salvífica é para aqueles que crê, né, no nome de Jesus, que crê na pessoa
de Jesus, no sacrifício de Jesus. A fé como fruto é uma fé de obras, de prática, né? É uma fé de prática, de crença diária. E a fé sobrenatural é um tipo de fé que faz a gente acreditar naquilo que não existe para que esteja materializado em sua mente, em seu coração, em sua vida, para existir. Ele acredita em coisas que ele não está vendo, que ele não está ouvindo, que ele não está sentindo, mas ele acredita que vai chegar. É a fé de Hebreus capítulo 11, né? Que a gente não vê, mas acredita que vai chegar. Que a gente não vê, mas acredita que vai receber. Mas existe um dom chamado dom da fé que é diferenciado. Em 1 Coríntios 12, versículo 9, relata um pouquinho sobre esse dom, né? E o outro, a fé. E o outro, o dom da fé. O dom da fé faz parte dos dons de poder. E quando a gente observa aqui, esse dom da fé é aquele dom extraordinário que faz o que tem o dom interferir, até intervir nas questões da natureza, sempre que for necessário. Mexer em alguma coisa que está fora do lugar. Ele faz aparecer coisas que não existem. Faz crescer coisas anormais. Por exemplo, rapaz, que fé é essa? O dom da fé que faz a chuva parar. Que faz o mar acalmar. Que faz... na época as pessoas faziam coisa extraordinária. Faziam o lago parar. Faziam os animais se deterem. É um tipo de dom extraordinário. Que faz remover montanhas. Fazer mexer na natureza sempre quando for necessário. Não é um dom para quebrar o ciclo, não, da natureza. Não é dom para intervir, não, na situação, não, mas é dom para levar as pessoas a entender o propósito, para levar a pessoa a entender a visão de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus e também a sua vontade. Alguns o definem como a fé que remove montanhas, mas trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Que fé extraordinária é essa? Que fé impactante é essa? É o dom da fé. Você já observou e quão importante para a igreja é a caixa dos dons espirituais? O que você achou de interessante nesses dons? Analisa aí. Deixa eu fazer um resumo para você entender. Os 9 dons aqui eu dividi em 3 caixas. Primeira caixa, caixa da revelação, contida dons da palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do espírito. Dons de poder, contido dons de operação de maravilhas, dons de curar e o dom da fé. É importante, né? O que você achou de interessante nesses dons? O que te chamou mais atenção? Você acha que tá ou não na hora da igreja voltar a sua atenção para os dons espirituais? Isso é de extrema importância. Existem outros dons, os dons de evolução. E aqui eu encerro. Os dons de evolução é os dons de profecia, é os dons de variedades de línguas e são os dons de interpretação de línguas. São 3 dons importantíssimos demais. Profecia. Qual a importância desse dom espiritual? Qual a importância do dom de profecia? Eu digo para você que a importância é para edificar, exortar e consolar a igreja. Profetizar no grego se resume numa palavra: profetem,
que significa falar em nome de alguém ou em favor de alguém. O dom de profecia é um dom especial em que o seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém na inspiração do Espírito Santo. Não pode ser uma mensagem humana, pessoal, ou algo simplesmente para agradar, mas deve ser algo gerado pelo Espírito Santo. Mas é importante a gente ter muito cuidado com esse dom, tanto para quem transmite, quanto para quem recebe. Pois, principalmente nos dias de hoje, existem muitas profecias fakes, muitas profecias que são falsas. O que chamamos de profetada. Quem nunca ouviu uma profetada? Quem nunca ouviu alguém falar dessa palavra? São profecias transmitidas da carne, do humano. Lembrando que o dom de profecia é algo gerado pelo Espírito Santo, com um propósito específico. Em 1 Coríntios 14, versículo 30, olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 14, versículo 30. Olha a importância desse dom aqui. Se alguma coisa foi revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio. Olha que coisa interessante. Profecia, nós entendemos que é uma revelação dada através do Espírito Santo. E quando alguém estiver proferindo a profecia, os demais deverão ficar em silêncio. E lembrando aqui, deixa eu destacar um ponto aqui. A maior profecia é a palavra de Deus. É a profecia, como eu digo, mais garantida. Mas eu estou descartando o dom de profecia? Jamais. O dom de profecia é excelente para transmitir o que Deus quer através da revelação do Espírito. Isso é algo muito interessante, mas não deve substituir a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Então, palavra da profecia, esse negócio aqui, profecia, é um dom que a gente precisa ficar bem atento, cuidado, muito cuidado para quem transmite. O que você está falando deve ser gerado pelo Espírito. Quem está ouvindo não deve receber tudo que ouve. A Bíblia manda a gente examinar a profecia. A Bíblia manda a gente observar a profecia. Então isso aqui você precisa anotar e analisar. Toda profecia que você ouvir, examine a profecia. Examine se a profecia ela está calcada na palavra e se ela não está quebrando princípios da palavra de Deus. Profecias que estão quebrando princípios da palavra de Deus, ou são geradas da carne, ou são geradas de espíritos contrários para te tirar do propósito. Então analise, mas com cuidado. Cuidado para você não julgar errado a profecia. Pede discernimento a Deus e consulte a verdadeira profecia, porque ela vai te dar direções. Vamos mais profundo aí? Variedades de línguas faz parte também dos dons de evolução. Em Atos 2, do 3 a 11, fala muito sobre variedade de línguas, ou seja, o dom de línguas como o conhecemos, pois possui o sentido de linguagem ou idioma. Quais são os objetivos? Edificação pessoal e edificação da igreja. Olha que coisa interessante, observe. Os dons de variedades de línguas são variedades de manifestações do Espírito. São o quê? Idiomas espirituais.
São linguagens espirituais. A Bíblia, certa feita, nos ensina, nos dá esta opção de orar em espírito, de orar em línguas. É uma oração que o Senhor consegue decifrar. Já quero tirar aí a ideia da cabeça de muitos que dizem que dons de variedade de línguas, dons de línguas estranhas, é o mesmo que língua dos anjos. Não. As línguas estranhas só Deus entende. É para nossa edificação. É para a edificação da igreja. Quando ela tem um tom, quando ela está num tom de profecia. Mas, meu irmão, ela não é a língua dos anjos. Porque se fosse a língua dos anjos, o diabo entendia línguas estranhas. Mas a língua estranha é uma conversa gerada pelo Espírito que só Deus entende e que só quem fala em línguas sabe o quanto ele está sendo edificado, o quanto ele está sendo impactado por esse dom tão especial. Vamos lá, objetivos da variedade de línguas. Edificação pessoal. O que fala em língua, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, versículo 4. Ele edifica a si mesmo. Ele se estrutura a si mesmo. Falar em línguas é muito importante para a igreja. É edificação para si. É estrutura para si. E também edificação para a igreja, quando se há um intérprete. Esse dom é muito ligado ao dom de interpretação de línguas, para que a igreja receba a edificação. Quem profetiza, a Bíblia fala que é superior que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14, versículo 15. Então, olha que coisa interessante. Os dons de variedade de línguas é para edificação própria. Pastor, quem fala em línguas, ela pode edificar a igreja? Sim, tem muita gente que diz que o dom de línguas não edifica a igreja, então deve falar baixinho. Não, meu irmão. Se há o dom coligado com o dom de interpretação de línguas, que nós vamos falar nesse instante, ela deve ser passada à igreja, sim. Mas sim com sabedoria. Vamos para a interpretação de línguas para a gente entender mais um pouco? 1 Coríntios 12, 10 fala muito sobre a interpretação de línguas. O dom de interpretar línguas é a capacidade de traduzir uma língua estrangeira à língua dos ouvintes. O dom de interpretar línguas é um dom separado, mas parece ter sido utilizado juntamente com o dom de falar em línguas. Olha que coisa interessante. O dom de interpretação de línguas é um dom diferente. É um dom de interpretação das coisas espirituais. É um dom de interpretação das línguas, tradução das línguas. Não quer dizer que na igreja só deve ter um tradutor. Não, não existe isso. Isso é gerado pelo Espírito. Quando o Senhor Deus entender que a igreja precisa ouvir o que está falando através das línguas estranhas, ele usa pessoas com interpretação de línguas para fazer com que a igreja entenda e seja edificada. Que coisa interessante isso aqui, né? Os dons espirituais é poder, é autoridade, é ousadia gerada por Deus para a igreja ser além do natural. Imagine a igreja sem os dons espirituais. Imagine a igreja sem os dons espirituais. Como seria a igreja do Senhor? Seria simplesmente natural. Seria simplesmente tradicional. Seria simplesmente palavras, meramente palavras. Mas através do dom vem a prática, vem o poder, vem a manifestação do Espírito, vem a manifestação da sua glória. Então, meu irmão, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Precisamos ser revestidos de poder.
E precisamos ter estas ferramentas em nossas mãos. São ferramentas de defesa e de ataque que o Senhor nos deu para partir para cima e defender a igreja. E defender, e conquistar, e avançar, e ganhar almas para o Senhor Jesus. O poder é a arma da igreja. Os dons espirituais é a arma da igreja. Nós não usamos 32, nós não usamos bazuca, nós não usamos isso ou aquilo outro, armas humanas, porque as armas humanas só vão até aonde o homem pode ir. Mas tem uma coisa, algo muito mais além, é a manifestação do Espírito Santo. Mergulhe-se na oração. Não queira ser crente natural. Pastor, se eu não tiver o dom, algum dom do Espírito, se eu não tiver, pastor, os dons espirituais, eu não vou ser salvo? Vai ser salvo sim. Os dons do Espírito, os dons espirituais, não é para salvação. Os dons espirituais não são para salvação. Os dons espirituais é para levar pessoas à salvação. É poder do Espírito, é autoridade, é ousadia dada à igreja. São armas que Deus deu à igreja para que a igreja conquiste o mundo, conquiste almas, conquiste pessoas. Porque os objetivos reais dos dons espirituais, é edificar a igreja, é ganhar almas para o Senhor e fazer missões com explosão e com autoridade. Coisa boa, né? Falando sobre o fruto do Espírito, que é algo que se encaixa agora. Pastor, por que você está falando sobre os dois ao mesmo tempo? Porque um encaixa o outro, um depende do outro. A igreja precisa ter os dois. A igreja precisa ter os dois. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo muito interessante, algo edificador para a igreja. Pastor, deixa eu te mostrar aqui algumas citações aqui, eu anotei aqui para você. Algumas citações importantes. Douglas Santos, um grande estudioso da palavra de Deus, fala algo muito interessante. Na verdade, a presença do Espírito Santo é evidenciada em sua vida pelo fruto que ele produz em você. E entre essas manifestações do fruto está o domínio próprio. Portanto, toda e qualquer manifestação que gere descontrole e que cause bagunça na igreja, essa está em desacordo com a palavra e não pode vir de Deus. Cuidado, você deve estar cheio do Espírito Santo. Mas se tiver bagunça, descontrole, olha quem diz, pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo. Tem um cara aqui, Marty Jones, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito viverdes as obras da carne, do corpo, vivereis. Aqui ele volta ao mesmo ensinamento, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Vocês precisam atender e entender que não estão vivendo por suas próprias forças. De uma forma muito clara para que você entenda, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. É uma consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea. E também gradativa por meio do crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O fruto do Espírito, meu irmão, é um resultado natural. É o processo que a gente vive com Deus.
é aquilo que a gente anda com Deus, é a nossa vivência com Deus, é a nossa profundidade com Deus, faz com que venha nascer isso. Meu irmão, uma coisa interessante, se você está plantado em Deus, o fruto do Espírito nascerá sobre você. Se as suas raízes estão aliançadas, perto, entrelacerada, no lugar onde tem a água do Espírito, você terá fruto do Espírito. Pastor, como eu posso adquirir o fruto do Espírito? Eu posso adquirir o fruto do Espírito através da minha convivência com Deus, através da minha convivência íntima com Deus, através do estudo da palavra de Deus, através da nossa envolver com a palavra de Deus. Aí aqui nós podemos discernir alguma coisa. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós um pouquinho dele. Você analisou que o apóstolo Paulo citou aqui a palavra fruto e não frutos? Isso foi escrito não com erro ou falha, né? Mas foi escrito com um propósito. Qual foi o propósito? De mostrar para você que através da nossa vivência, através da nossa do nosso envolver com Deus, o Senhor vai gerando o fruto em nós. Diz a Bíblia em João, no capítulo 16, no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Por que ele não disse frutos? Ele não está falando sobre almas, ele está falando sobre mudança na sua vida, sobre mudança no seu caráter, para que deis fruto e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em oração ao Pai, Ele vos conceda. Então, meu irmão, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e o Senhor implantou esse fruto em você. Porque o fruto do Espírito é nada mais, é nada menos do que amor. O fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que amor. Somente isso, amor. O Senhor, ele vem falando sobre amor, que é a base de tudo. Pastor, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. E nesse amor existem alguns gomos. Quem pratica amor tem alegria. Quem tem amor tem paz. Quem tem amor tem longanimidade. Quem tem amor tem benignidade. Quem tem amor tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Quem tem amor, ele tem o fruto do Espírito. Então o Senhor está dizendo, tem amor. Agora vamos pegar aí fruto do Espírito, obras da carne. Vamos pegar aí fruto do Espírito, dons espirituais e obras da carne. Meu irmão, se você tiver os dons espirituais em conjugação com o fruto do Espírito, você vencerá as obras da carne. Você resistirá às forças da carne. Você resistirá ao pecado. Como assim, pastor? O amor, ele vence tudo. E o dom dado de Deus para a sua vida vai te dar ferramentas para que você venha alcançar coisas grandes. O que é o fruto do Espírito, pastor? O fruto do Espírito é aquilo que domina o crente. É aquilo que amadurece o crente. O fruto do Espírito é aquele fruto que faz com que dê um sabor diferente à vida do crente. Você quer ir para o céu? Você precisa do fruto do Espírito. Sem o dom, você vai para o céu. Mas sem o fruto, você não vai para o céu. O que garante a salvação é a prática do fruto do Espírito.
coma desse fruto. O fruto chamado amor. Você conquistará os demais gomos da sua vida. Agora imagine o crente com o fruto do Espírito. E imagine o crente com dons espirituais. Porque os dons espirituais fazem as pessoas ficarem também mais emotivas. Faz as pessoas ficarem mais explosivas, com autoridade, com ousadia. E tem pessoas que exageram. Aí vem aqui o fruto do Espírito para dar o domínio próprio, para organizar a coisa, para pôr ordem, para pôr decência. Aí agora você, com decência, com ordem e com autoridade, com ousadia. Quem te segura, meu irmão? Olha que importante é o dom espiritual na sua vida e olha que importante é o fruto do Espírito na sua vida. E é por isso que eu trouxe, que eu com toda a alegria do meu coração, eu fui rápida, que eu fui bem resumido aqui, por conta do nosso horário. Eu consegui trazer aqui fruto do Espírito, obras da carne, para você entender que isso é importante para você. Amanhã nós estaremos recebendo aqui o pastor Roberto Azevedo. Amanhã vai estar comigo o pastor Roberto Azevedo e nós vamos estar falando sobre o quão rico é fruto do Espírito e dons espirituais. E quando os dois andam em comunhão e coinonia. Vamos mergulhar? Amanhã nós temos mais. Amanhã nós temos mais de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a todos que entraram aqui. Olha que pessoal bonito que está aqui com a gente, que entrou aqui e está com a gente. Olha a nossa Adissa Valéria entrou. Nosso irmão Antônio Júnior entrou. Tem um grupo abençoado aí. Nossa irmã Rosângela Alves Santos entrou. Nosso irmão Leandro também entrou. Nossa irmã Solange entrou. A nossa irmã Rita Macedo entrou. Pessoal, gente boa aí. Tiago Santana, Leandro Santana. Olha o povo bom aí. Noel também entrou. Esse povo abençoado. Rafael Brito, Hudson. Todos que entraram aí. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Luísa tá aí com a gente. Coisa boa, gente. O povo, gente boa. Gisele tá aqui com a gente. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, tá bom? Meus irmãos, amanhã nós temos mais, tá bom? Amanhã nós temos mais. Isso aqui só foi uma pequena introdução. Reveja esse vídeo, vai estar aí. E anote, né? Essas 3 caixas que nós abordamos aqui, tá bom? A caixa da revelação, a caixa do poder, a caixa da evolução. E isso vai ser, você vai avançar, você vai progredir. Aprenda um pouco mais sobre dons do Espírito, mergulha sobre dons do Espírito, sobre fruto do Espírito e você vai ser uma pessoa edificada. Um beijo no seu coração. Amanhã, às 10 horas da noite, eu estarei aqui com o pastor Roberto Azevedo, falando mais sobre fruto do Espírito e dons espirituais. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus.